Fala, trader! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal a respeito do mercado financeiro. Neste vídeo, eu vou fazer uma análise das principais possibilidades do mercado Forex para a semana de 25 a 29 de novembro de 2024. Se você é novo nesse canal, ou se você não é novo, já deixa o seu like nesse vídeo, porque isso me ajuda a entender que esse material, esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma. Eu comecei no mercado financeiro em 2009 e a partir de 2011, em 2011 eu criei esse canal e já são mais de 900 vídeos aqui falando de mercado financeiro para você. Então, seu joinha é muito importante e você também se inscreve porque eu estou sempre trazendo material para te ajudar a dar o próximo passo em direção à consistência. Nós, como traders, precisamos estudar constantemente. Não para nunca, tá? Não para nunca. Eu costumo dizer que não existe um ponto final para o estudo para a gente que é trader. A gente tem que estudar constantemente. Eu estou estudando constantemente. Inclusive, hoje eu estudo mais e estudo melhor do que eu estudava quando comecei lá em 2009, tá? Eu não sei se você sabe, apenas uma curiosidade sobre a minha vida. Em 2008 eu prestei vestibular para economia e passei e fiz um ano mais ou menos de economia. Depois eu acabei desistindo, aí fui morar fora, fui morar na Espanha, voltei, aí eu comecei a estudar psicologia, terminei psicologia, me formei em psicologia e agora eu voltei para economia. Estou fazendo a segunda faculdade. Estou cursando economia nesse momento. E eu vou falar uma coisa para você. Aqui nada a ver com o vídeo, tá? Nem pensar em falar isso para você. Mas estudar é importante. E se você quer ser trader, recomendo. É uma recomendação. Não vejo que é um requisito, eu diria, não é obrigatório, tá? Mas vai te ajudar muito estudar economia. O curso de economia pode te ajudar bastante, tá? Principalmente na hora de você entender elementos macroeconômicos, ajuda demais. A parte de contabilidade, para você entender, basicamente entender balanços de empresas e etc. A parte matemática pega bastante e a parte de estatística, tá? Macroeconomia, contabilidade, matemática e estatística. Essas quatro coisas aí podem te ajudar a ter uma melhor visão do mercado, tá? Existem pessoas por aí que falam que estudar, né, não é necessário. Porque hoje você consegue empreender sem estudar e etc. Isso é coisa de gente preguiçosa. Exatamente isso, tá? É o que eu vejo. Se você tem a oportunidade, se você tem a possibilidade de fazer uma faculdade, faça, ok? Por quê? Eu sou um advogado, né? Vamos dizer assim, advogado no sentido de defender a ideia, tá? Eu sou um advogado do estudo e do estudo formal também. Mais importante do que o estudo formal é o estudo informal. É aquele estudo onde você pega um livro, você lê, você faz um curso, você aprende, você organiza as suas ideias, escreve, evolui, cara, faz um curso, enfim, qualquer coisa que seja, tá? Mas você estudar informalmente pela tua própria iniciativa. Defendo isso. E também defendo o estudo formal, você fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação. Eu sou formado em psicologia, sou psicólogo, não atuo como psicólogo, mas sou formado e tenho pós-graduação em terapia cognitiva comportamental, tá? O que isso quer dizer? O processo de estudo é muito importante. Inclusive, nesse momento, estou fazendo uma pós-graduação em psicologia junguiana, psicologia analítica. Gosto muito, estudo muito, leio muito, e eu recomendo que você faça o mesmo, ok? Isso vai te ajudar muito. E é claro, depois você tem que colocar em prática, mas, enfim. Vou voltar para o tema do vídeo, senão vai ficar aqui filosofando com você e trazendo essas ideias. Mas, enfim, estude, tá? Isso vai te ajudar a entender um pouco melhor a vida, ter um pensamento mais crítico e etc. Inclusive, eu tenho intenção de criar um canal para falar de psicologia, que eu gosto muito, muito, muito. Já li bastante. E, enfim, vamos para o tema do nosso vídeo, falar de análise, né? Senão a gente fica aqui só falando de outras coisas. Mas, só para fechar esse assunto, estuda, tá? Não fica aí nessa ideia de que hoje você precisa saber empreender somente. E empreender é muito importante. É mais importante que estudar, mas estudar também é importante. Muito bem, vamos para o tema do nosso vídeo. Deixa eu compartilhar minha tela com você. Uma outra coisa. Nesse momento estão abertas as inscrições para a estratégia Zona Extrema. Tá? A estratégia Zona Extrema reúne, é uma estratégia muitíssimo objetiva, muito clara, bem definida, onde eu trago conhecimento a respeito do mercado financeiro, uma estratégia. Na verdade, são 3 estratégias, tá? E eu estou adicionando material
provavelmente, com essas novas adições que eu vou fazer, vai ficar com 5 estratégias lá dentro. 5, ok? Para você conseguir operar sabendo exatamente o que você está fazendo. Você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa ter clareza sobre o que você está fazendo no mercado, senão não vai dar certo, ok? Tem que ter clareza, tem que saber exatamente o que você está fazendo, todo momento, se posicionar, enfim, de acordo com plano, método, tá? Métricas, saber analisar isso. Eu te ensino isso na estratégia da zona extrema. Então, se você tiver interesse, eu quero convidar demais que você clique no link que está na descrição desse vídeo, vai estar aqui embaixo, tá? E vou colocar aqui na tela também. Muito bem, aí está, tá? bit.ly/z extrema, ok? Esse é o link para você entender como funciona a estratégia zona extrema, uma estratégia pontual, muito bem definida, com regras claras, método, plano de trading, tudo muito bem estabelecido, e você pode operar ao vivo comigo durante 2 meses, vendo a minha tela, vendo tudo que eu estou fazendo, perguntando o que você quiser, abrindo seu microfone, compartilhando a sua tela se você quiser, para você me perguntar aquilo que for importante para você evoluir no mercado, tá bom? Então será um prazer. O preço é ridiculamente barato, a ideia era trazer realmente um material que fosse objetivo, pensado de forma rápida, não é um curso extenso, tá? Não é um material que você vai ficar aqui 40 horas, né? Mas sim, é um material objetivo, tá? Então clica aí, zona extrema, ok? bit.ly/z extrema e você vai poder entender como é que funciona, tá bom? Muito bem, vamos para a nossa análise. Primeiramente, um pequeno aviso aqui. Essa análise não tem a menor intenção de se parecer, não tem intenção de ser, nem parecer, a qualquer tipo de recomendação financeira. É você quem sabe o que você vai fazer. E é você quem sabe qual é o seu gerenciamento de risco, a sua estratégia. Aqui a ideia é fazer um estudo e também te oferecer uma base de comparação, talvez, para a tua própria forma de ver o mercado. Beleza? Muito bem. Começamos pelo AUDNZD, não quero estender muito mais esse vídeo. AUDNZD, região de resistência muito importante. Este é um ponto importante para o AUDNZD, que vem lá desde... é o ponto mais alto aqui desde 2022, se eu não me engano, ok? Ele mostrou para a gente aqui falso rompimento dessa região de resistência. Sexta-feira, essa sombra, o preço chegou a ser negociado lá em cima, voltou e fechou abaixo, mostrando aqui praticamente um pin bar. Vamos ver se isso aqui é um pin bar ou não. Tem que ter pelo menos 2/3 do tamanho do candle. A gente pode usar Fibonacci para medir isso aqui. Pelo menos 2/3. Ok, podemos dizer que é um pin bar, né? Aqui 60, um pouco mais de 60% mais ou menos do tamanho da sombra é a proporção de 2/1. Tem que ter pelo menos aqui duas vezes. A sombra tem que ser 2 vezes o tamanho do corpo, ok? Essa é a literatura. Então, aqui temos um pin bar, falso rompimento da região de resistência mais importante desde 2022. O que pode acontecer? Bom, considerando possível falso rompimento, existe uma chance de que o AUDNZD faça um movimento de queda, especialmente se ele conseguir romper para baixo da mínima deste candle bonitão por aqui, tá? Do candle de sexta-feira vai estar em torno de 1.11, mais ou menos 1.11, ok? Rompimento abaixo de 1.11 pode abrir espaço para que ele caia possivelmente até esta região de suporte por aqui. Próximo par que está na minha lista é o AUD-USD, fez um movimento de queda bastante importante ao longo dos últimos dias, chegou em uma região de potencial suporte. Eu diria que o suporte mais importante de todos, ou mais relevante, estaria um pouco mais para baixo, mas ele já começa a chamar um pouco de atenção até por causa deste movimento de queda que ele fez de forma direcional, sem fazer nenhuma retração relevante. Então, poderia cair aqui mais uns 100 pips, sim, mas já está próximo aqui da região de suporte, tá? Próximo, CAD-CHF. CAD-CHF está em região de mínimas desde 2020 e antes disso, tá? Se a gente olha mais para trás, a gente vai ver que ele tem ponto de referência que está bastante baixo, tá? Então esse aqui é um ponto de suporte bastante importante. E ele fez agora, recentemente, o rompimento dessa linha de tendência de baixa no gráfico diário e começou a acelerar. Isso já pode abrir espaço para uma tendência de alta no curto prazo. No longo prazo, ele precisaria romper essa estrutura de baixa que ele fez aqui, ok? Ele fez essa estrutura. Então, no curto prazo, uma retração para cá, né? Esse ponto aqui pode funcionar como suporte e ele fazer mais movimento de alta, talvez até encontrar esta região de resistência aqui no gráfico diário. Então, uma retraçãozinha, né, para possível alta. CAD-JPY. Temos... deixa eu te falar uma coisa, muito rapidão.
que a gente pode observar aqui? Isso aqui são dois indicadores, tá, que estão incluídos na estratégia da zona extrema. Esses dois indicadores, ok? O que isso quer? Esse aqui é o indicador da zona extrema, ok? Ele mostra para a gente zonas de interesse quando o mercado provavelmente ou potencialmente já fez um movimento muito direcional. Então, quando o preço toca nessa zona extrema aqui, pode ser que ele esteja, né, cansado de fazer o movimento direcional e a partir dali ele faz uma queda, tá? Como ele fez aqui e aqui. E esse indicador aqui de baixo, eu diria que é o mais bonito. Não é o mais bonito, mas eu diria que é um dos melhores indicadores que eu já criei, que é esse aqui, ó. Esse indicador, ele é o Trend Cycle. Ele mostra a fase do mercado. Esses dois indicadores, junto com o robô também, tá, estão incluídos na estratégia da zona extrema. Então, só voltando aqui de novo, tá? A estratégia da zona extrema não é somente um material, né, que você aprende ali um conjunto de regras e depois vai sair aplicando, tá? Você tem sessões de trading ao vivo comigo e você tem acesso a indicadores personalizados e um robô semiautomático para te ajudar a executar as operações. Isso é muito legal, tá? Então, esses dois indicadores mostraram, inclusive, quando o preço tocou aqui na zona extrema, o mercado caiu, tocou aqui na zona extrema, o mercado caiu, tocou aqui na zona extrema aqui embaixo, o mercado subiu. E agora, bom, olhando para o CAD JPY, considerando essa estrutura de queda que ele fez aqui bastante importante, temos essa linha de tendência de alta por aqui, mais ou menos, que o rompimento delas pode apresentar para a gente possibilidade de venda, tá? Caso aconteça um rompimento ao longo dessa semana, KJPY está em uma estrutura de alta, mas dentro de uma estrutura maior de baixa. Então, um movimento de queda importante, retração, chegou na zona neutra, isso aqui é uma zona neutra que geralmente segura o preço quando está em tendência, tá? E se ele fizer rompimento dessa linha de tendência de alta, pode ser venda no KJPY. Próximo, CHFJPY, conseguimos observar algo muito parecido também. Chegou na fase 4, deixa eu só te apresentar um pouquinho aqui. Esse aqui, o Trend Cycle, ele chegou na fase 4. A fase 4 tende a ser a última fase da tendência, tá? Eu dividi, depois de muito estudo, anos observando o mercado, eu dividi a tendência em 4 fases. 1, 2, 3, 4. Quando chega na fase 4, geralmente é a última. Tanto que não é com tanta frequência que o mercado chega na fase 4. Boa parte das vezes, o mercado chega somente na fase 1, ou 2 ou 3, tá? Aqui ele chegou só na fase 3 e etc. Então, quando ele chega na fase 4, como ele chegou aqui no caso do CHFJPY, ele tende a reverter, fazer uma retração importante ou reverter. Então, conseguimos observar essa estrutura de queda por aqui, tá? E o mercado fez uma retração e a partir daqui já começou a cair, formando uma estrutura de baixa. Então, o CHFJPY, considerando essa estrutura certinha que ele fez aqui, ó, ele pode significar para a gente continuação do movimento de baixa ao longo dos próximos dias. Ok? EURALD, toque num ponto de suporte super importante desde 1900 e bolinha. Brincadeira, não é tão longe assim, mas é desde, deixa eu ver, 2023. Ok, exagerei um pouco aqui, tá? Mas ele tocou num ponto de suporte bastante importante e fez uma queda para cá. EURALD nesse momento, está em uma região que eu considero bastante importante, tanto para retração, né, ou talvez o mercado subir a partir daqui, ou rompimento. O rompimento é uma possibilidade. O fato é que ele está em uma região de decisão. Vou colocar isso aqui em uma outra cor, que geralmente uso o gold, amarelinho, né? Então, aí. Então, ele está numa região bastante importante e um rompimento aí pode abrir espaço para muito mais queda, tá? Pequena palavra a respeito do euro. Veja bem, nesse momento estamos vivendo uma tensão crescente no possível embate, né, uma possível guerra aí entre Rússia e o Ocidente, de forma geral. Tá? Essa semana a coisa se intensificou depois que os Estados Unidos liberou que a Ucrânia pudesse usar mísseis de médio e longo alcance, né, para além da fronteira com o território russo. Tá? Ou seja, a Ucrânia então agora pode atacar alvos distantes da fronteira, acertando dentro da Rússia, com armamento americano. Ok? A Rússia ficou muito braba, né? E aí o que eles fizeram? Eles pegaram um míssil de longo alcance, médio ou longo alcance, não tenho certeza agora, tá? Que tem capacidade de carregar ogivas nucleares, e atingiram um alvo a 1.000 quilômetros de distância. Ok? Ou seja, basicamente o que a Rússia disse? Olha, se a gente quiser, a gente pode acertar, né, a Europa aí a hora que a gente quiser. Basta pegar um míssil desse, grandão, né, colocar as ogivas nucleares e acertar
Alemanha, Inglaterra e etc. Inclusive surgiu por aí um vídeo de uma projeção, né, de possível alcance a praticamente quase que toda a Europa, ou toda a Europa está ao alcance da Rússia, tá? A hora que ela quiser atacar, ela pode atacar. Então, quer dizer, a coisa ficou ruim. E quem que está mais perto ali? A Rússia não vai acertar, por exemplo, a Coreia do Norte, não vai acertar a China. Ela pode acertar a Europa, que é o principal aliado dos Estados Unidos e faz parte do membro da OTAN. Ou seja, Europa está no meio dessa tensão, desse aumento da tensão, ok? Esse aumento da tensão da Rússia com o resto do mundo, ou com a OTAN e etc. Tá? A Europa está na mira. Basicamente, né, a Rússia, podemos dizer assim, que está ameaçando, cara, eu estou com uma arma que eu posso acertar vocês a hora que eu quiser, a hora que eu bem entender. E com isso, euro se desvaloriza. Então a gente pode observar, essa semana, euro AUD caiu, tá? Euro CHF teve uma exceção aqui, que eu já vou falar para você, mas euro GBP em estrutura de baixa também, euro SD caiu, e a gente vai observar que vários pares. Então fica esperto com as operações do euro e a gente precisa acompanhar, nós, traders, precisamos acompanhar essas situações de perto, tá? Então, EURAUD está numa região de interesse, é um ponto de suporte, porém tem chance, eu diria que tem chance de queda, ok? Euro CHF está numa região de suporte importante também, ponto de decisão muito importante. Franco suíço deu uma desvalorizada na sexta-feira. Isso aqui é um candle dissonante, como eu costumo chamar, tá? E também é um estilingue de força compradora, então bastante, bem forte, Euro CHF. Tecnicamente falando, tá? É uma região de mínimas, com falso rompimento do ponto de suporte. Tecnicamente falando, né? Por que eu estou falando isso tecnicamente? Para fazer uma diferenciação do que eu acabei de falar da tensão geopolítica com a Rússia. Ok? Se aumentar a pressão, enfim, dependendo de como aumentar isso, se isso acabar se escalando, né, para níveis maiores, o euro muito provavelmente pode se desvalorizar. Do ponto de vista técnico, o euro CHF está no ponto de suporte, com queda de ignição de força compradora em região de mínimas, o que pode abrir espaço para uma retração, um movimento de alta, né, talvez até esta região, mais ou menos por aqui, tá bom? Euro GBP, também região de suporte importante lá desde 2022. Esta aqui é uma região de suporte, tá? E a gente pode observar como ele ficou bastante indeciso. Lembrando que qualquer coisa que acerta a Europa do ponto de vista geopolítico, tá? Também tem o potencial de acertar, né, a Libra. E o euro GBP está no meio, tá, dessas duas coisas. Então, euro e Libra se desvalorizando, ele pode ficar um pouco lateralizado. Euro USD, movimento de queda bastante importante, já tocou, inclusive, neste ponto de suporte por aqui, e já mostrando possível rompimento. Pode ser? Pode, é uma possibilidade, tá? Eu não ficaria meio receoso de entrar vendido aí, tá? Porque eu acho que esse movimento de queda já é um movimento de queda grande, 5% aí pro Euro USD, ele não movimenta tanto assim. Eu ficaria receoso de entrar vendido, mas é uma possibilidade de rompimento. Do ponto de vista técnico, eu pensaria em compra, ok? Pelo toque no suporte, pela queda acentuada sem retração que aconteceu recentemente, e a sombra também que ele deixou pro lado de baixo. GPCHF, em situação de lateralização, tocou nesse ponto de suporte. Sexta-feira mostrou esse candle de ignição, que conseguiu vencer para cima da máxima do candle de quinta. Tem chance de subir talvez até a região de resistência ali em cima, mais ou menos por aqui. E é isso aí, vamos ver o que ele vai acontecer. Está lateralizado enquanto ele não romper nem para cima nem para baixo, ele fica um pouco parado aí. NZD-USD, região de suporte muito importante pelo gráfico diário. A gente pode observar, tem esta região aí, tem essa outra aqui. Um movimento de queda bastante importante, praticamente sem retração, tá? Quase 9% de queda. Também está muito próximo de mínimas históricas, então NZD-USD eu pensaria em possibilidade de compra ao longo da semana. O USD-BRL, dólar, frente ao real brasileiro. Bom, parece que ele veio para ficar, né? Nesse nível aí de 578 e etc. Então, tá próximo à região de máximas de resistência. Tá? Talvez uma retraçãozinha para esta região aqui de 5,70 mais ou menos, 5,67. E a partir daqui talvez ele subir. Os R$6 está logo ali, também não custa nada, né? Só esticar a mãozinha assim, já encosta no 6 pila. O STCAD, gráfico semanal. Podemos observar, esse aqui é o preço mais alto desde faz tempo já, né? Não sei exatamente, isso aqui foi 2020, ok? Esse aqui. E agora, pode ser que a gente esteja vendo um falso rompimento de uma região de resistência pelo gráfico diário e semanal.
subiu lá em cima, esse movimento de queda está, de alta, desculpa, esse movimento de alta está acontecendo faz um bom tempo já e sem retração, tá? Ao longo dessa semana, dependendo de como o mercado se comportar, pode ser que ele nos dê apresente oportunidade de venda, especialmente se ele conseguir romper para baixo da mínima da semana passada. Vamos dizer assim, algo mais ou menos assim, ó, para baixo da mínima desse candle, ok? E por último, o STJPY, que tocou na zona extrema aqui, tocou na zona extrema aqui, tocou na zona extrema aqui, tocou e caiu, né? Tocou e caiu, bateu e subiu, bateu e subiu. Temos essa estrutura de queda importante, tá? E agora qualquer possibilidade de venda pode ficar um pouco mais clara caso aconteça o rompimento dessa linha de tendência de alta, mais ou menos por aqui, ó. Vamos tratar essa... Opa! Tem hora que enrosca. Vamos traçar essa linha de tendência de alta, né? Bonitinha. Então, um rompimento dessa linha, dessa estrutura, temos uma pequena estrutura aqui, tá? Rompimento dela, rompimento, retração, continuação, pode sinalizar a oportunidade de venda no STJPY. Só tem que ficar cuidado porque o Yen, ele tá meio fora de base nos últimos 4, 5 anos aí. Ele tá meio, né, diferenciado, principalmente por causa da política monetária por parte do Japão, que esteve na contramão do resto do mundo durante um bom tempo, mantendo a sua taxa de juros em território negativo, mesmo diante do Covid, depois do Covid, etc. Agora que eles começaram a aumentar, mas ainda o diferencial de taxa de juros entre dólar americano e ien japonês é muito grande, ok? E isso é claro, de novo, né? Aqui, estudem macroeconomia, tá? O diferencial entre taxa de juros do dólar americano e ien japonês é muito grande. Isso faz com que compensa, vale a pena se manter posicionado, comprado em pares que tem o JPY como segunda moeda, o STJPY, CAD-JPY, Euro-JPY e etc. Ok? Então, do ponto de vista macroeconômico e pelo spread da taxa de juros, faz todo sentido se manter posicionado. Você vai ganhar 3, 4, 5% ao ano sem fazer nada, só se mantendo posicionado. Então, essas tendências de longo prazo, como está acontecendo aqui no STJPY, é um pouco difícil de reverter, tá? De reverter de fato, né? A gente pegar aqui o gráfico semanal e falar assim, nossa, agora o STJPY vai voltar aqui embaixo. Olha, é difícil, a menos que mude bastante esse cenário aí. Agora, retrações acontecem o tempo todo, isso sim, ok? Então, o rompimento dessa linha de tendência de alta pode abrir espaço para possíveis vendas. Bom, o que você tem que fazer agora? Primeira coisa, se você já não fez, se inscrever no canal, tá? Isso, por favor, né? Vamos combinar aqui que você pode fazer isso, e isso me ajuda bastante, tá? Eu te ajudo e você me ajuda, é nóis, tamo junto. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, entra aí, bit.ly/zona extrema, Z extrema, né? Esse link tá aqui, ó, tá? Dá uma olhada, dá uma olhada. Eu falo aí da estratégia, indicadores, operações ao vivo comigo, e então dá uma olhada aí no bit.ly/Z extrema. Vai estar na descrição também desse vídeo, tá bom? E estudar. Uma vida onde se estuda constantemente, onde se é curioso. Eu diria que mais do que qualquer coisa, mais do que falar assim, vou fazer uma faculdade, então. É necessário ser curioso. Eu sou curioso, tá? Essa é uma palavra que me define muito. Eu fui estudar psicologia sem intenção de ser psicólogo, de atuar como psicólogo. Gostei muito. É muito legal. É muito legal. Eu acho que é bacana, é da hora. Ampliou muito a minha visão sobre a vida de forma geral e as pessoas, os seres humanos, enfim, tudo, né? Ampliou muito. Depois fui fazer pós-graduação, também muito legal, tá? Estou fazendo a segunda pós-graduação, legal. Estou fazendo a segunda graduação, estudando economia, muito legal. E continuo estudando. E agora também, esse ano, eu decidi que eu vou aprender a programar. Eu ainda não sei programar, tá? Eu sei ler mais ou menos aí códigos e etc, né? Mas eu não sei escrever códigos de robô e etc. Então eu quero aprender a programar em Python e MQL5. Eu sou curioso. E seja curioso, você também, curiosa, para aprender e etc. E não fica nessa história, fazer faculdade não serve para nada, o cara vai fazer faculdade para virar Uber. Não, cara, vai estudar, estuda, use a sua cabeça, tá? Depois você vai selecionando algumas coisas, você usa, outras não, e etc. Eu uso a psicologia muito no meu dia a dia. A psicologia me ajudou a ter mais empatia pelas diferenças, pelas pessoas, aprender a respeitar as pessoas, né? Me livrou muito de preconceitos que eu tinha antes, então é muito importante, tá bom? E eu vou trazer mais vídeo para você aqui, para a gente filosofar um pouco, falar também sobre a vida, sobre outras coisas que não somente o mercado. Eu vejo que às vezes fica saturado, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus. Amanhã teremos vídeo novo sobre o mercado, alguma coisa eu vou trazer para você aqui, e é isso. Um abraço,
Zona Extrema, dá uma olhada aí, link na bio, tá? Deixa seu like. Deixa seu comentário também. Pô, escreve aí, vamos bater um papo aqui no comentário, a gente conversa. Um abraço, fique com Deus, bom final de semana. Seja disciplinado, sempre segue o plano. Até mais.